Quantos acreditam que é possível entrar num território de milagres? Eu sempre digo que território de milagres é território de fé. Se quer colher milagres, precisa semear com fé. Mas quando falamos terra de milagres, pisando na terra dos milagres, nós conhecemos muitas pessoas que têm terra, glória a Deus, tem terra, mas não frutifica nada. Sabe aquela área rural que muitas vezes alguém não dá valor? Nós temos aqui algo tão perto de nós agora, a área rural. Alguém está semeando, está investindo, está transformando. Novo centro. Uma terra muitas vezes improdutiva. Às vezes troca de dono, passa de mão para um herdeiro e alguém vai lá e transforma aquilo em algo tão produtivo. Porque enxerga valor. E tudo aquilo do qual você vê com valor, você agrega valor, você realmente colhe. É tempo de adversidade, é tempo de dificuldades. Todos falam do lado escuro. Os dias são maus? Sim, sempre houve dias maus. Sempre houve enfermidade, sempre houve epidemias, sempre houve vírus, sempre houve vermes, germes, micróbios, bactérias. Isso sempre existiu. A questão é que o conhecimento do homem tem se multiplicado. Nós não alcançamos ainda a vacina, o antídoto para o Covid-19, coronavírus. E já estamos falando de uma nova possível pandemia com potencial de muito maior gravidade e alcance. Quando você acha que vai passar, que pode se levantar, que tudo vai normalizar, não se engane. Não estou profetizando desgraça, mas nunca mais será da forma que foi. Agora, eu acredito que será melhor. O que você acredita? Como você vê? E nesse tempo, pisando em terra de milagres, não adianta apenas querer milagres, desejar milagres, vai transformar, vai mudar, vai ser como eu quero. Não. Talvez você que está em casa, primeira vez que acessa um culto online, a fé ela é tão irracional, ao ponto da palavra da cruz ser loucura para o homem natural, racional. Mas quando somos capazes de testemunhar a nossa fé por obras, uma fé viva, capaz de salvar, vivificar, que Paulo questiona, a fé sem obras ela é morta, essa fé é capaz de salvá-lo? Porque dizer que crê é a mesma coisa que dizer que ama, e nós não devemos amar só de palavras. Então quero falar, iniciando essa campanha, pisando em terra de milagres, falar sobre sementes e oportunidades. Bem como nosso querido Vinícius falou aqui, nós não entendemos o processo. Ou muitos conhecem, entendem, mas há uma decisão em obedecer, em viver por fé. Há uma decisão. Muitas vezes você sabe que algo é lucrativo, mas você tem medo de arriscar. Não vou colocar na bolsa, o risco é muito alto. E infinitamente maior o lucro, mas é muito alto o risco. Então se você não tem um pleno conhecimento, uma experiência pessoal, então você passa longe. Mas quando alguém vem e mostra para você aquilo que adquiriu, as vitórias que teve, as conquistas que teve naquele ramo, fazendo aquela aplicação daquela forma, ainda mais se é alguém que você confia, alguém que ganhou a tua confiança. É assim que acontece. É assim que o reino de Deus deveria ser espraiado, como diria o Olívio Dutra. É assim que deveria alcançar boas pessoas com boas sementes. E eu quero falar sobre isso, sementes e oportunidades. Nós temos sementes, posso ouvir um amém? Tudo que temos é semente. E em todo tempo existe oportunidades. Agora a questão é como você vê. Pessoas estão desesperadas, clamando a Deus, me livra, me protege, me guarda. E muitos estão
puxando as mangas e trabalhando, semeando. E Deus prosperando e honrando e abençoando. Porque tudo quando colocar em tuas mãos, vai prosperar. Posso ouvir um amém? Essa é a parte boa, onde eu colocar as mãos vai prosperar, mas colocar as mãos é a tua parte. Você que está aqui, você que está em casa. Não, mas Deus me abençoou, vou colocar os pés, possuirei, colocarei as mãos e abençoarei. São princípios que dependem de nós. Então, a nossa vida, em todo momento, nós temos sementes. E em todo tempo existem oportunidades para nós. José, grande José, mas quando olhamos a sua semente de sofrimento, traição pelos irmãos, abandono, foi vendido, a injustiça na casa de Potifar, o esquecimento da parte daqueles a quem ele foi instrumento de Deus, mesmo em meio cárcere. Mas depois, ele semeou seu sofrimento, a sua fé, crendo e obedecendo a Deus. No tempo oportuno, Deus o exaltou. E ele foi provedor das tribos. Ah, se ele não tivesse permanecido. Nós vemos também Davi, a oportunidade de Davi, que estava também encoberto, não pelo sofrimento como José, mas pelo desafio, pela guerra, pela luta. 40 dias e 40 noites, o exército de Israel, o exército do Deus vivo, estava ali tremendo, junto do grande rei Saul. E chega um franzininho, rejeitado pelo pai, pela família, sardentinho, e olha, e não aceita o que estava acontecendo. A grande oportunidade às vezes está em meio àquilo que muitos não creem, muitos não acreditam, não se permitem viver e realizar. Era todo o exército e mais o rei. Chega Davi e coloca a sua fé em ação. E a sua grande oportunidade estava ali, escondida naquele desafio, e a sua semente de fé. 5 pedrinhas. A testa dele é tão grande que não há como errar. Por que 5, pastor? Golias tinha mais 4 irmãos. Você continua lendo, você vai ver que mataram também os irmãos de Golias. Eu tenho um Deus que me protege e me guarda. Vem este desafio, Golias, e se vier os outros, eu continuo na mesma fé. Quantas coisas o Senhor tem te livrado, o Senhor tem provido a tua vida. Até aqui tem nos guardado, Senhor. Mesmo que você não creia, a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. O amor de Deus. Mas entenda, no caso de José, de Davi, para pessoas sem fé era impossível. Todo o exército estava ali. Conheciam Deus vivo? Sim. Conheciam o rei que foi ungido pelo Deus vivo? De muitas... Sim. Mas é a atitude. Atitude de agir por fé. Então, para um homem ou uma mulher sem fé é impossível. Mas para homens, mulheres, jovens de fé, é um tempo de oportunidade, é um tempo de semear. Pouco amém, mas eu continuo. Tempo de semear, e às vezes é atitude, é decisão, posicionamento. Hoje no final do nosso culto online, nós teremos aqui a bênção sobre um casal que está conosco, os familiares e amigos, a Edilane e o Everton. Uma semente, uma decisão, a posição, o andar em fé. Um casamento extraordinário. Deus agindo em todo o tempo, em todo momento. Sabe? Se para essa pessoa que está do teu lado em casa e aqui é tempo de semear. É tempo de agir com fé. É tempo de agir com fé. Quando Deus ele nos dá algo, não é apenas para que nós venhamos consumir. Deus ele trabalha com semente. O Vini já leu aqui. Deus dá semente ao que semeia e multiplica a sementeira. Então ele trabalha com sementes. Ele nos dá semente e nos dá oportunidade. Toda vez que Deus
te entrega algo, é uma semente, e com ela uma oportunidade. Deus nunca vai te dar colheita sem que você primeiro deposite a semente. Então Ele dá semente ao que semeia e multiplica a sementeira. Exemplo, eu falei no culto das 16 horas, vou usar o mesmo. Deus, Ele nunca criou uma cadeira que você tem em casa. Deus, Ele não criou a mesa de madeira que você tem em casa. Deus não criou o roupeiro que você tem em casa. Ah, Deus é criador dos céus e da terra e tudo que nela há. Amém? Mas Deus não criou a sua mesa, nem a sua cadeira, nem a parede da sua casa e muito menos a sua casa. Deus, Ele deu uma semente, uma oportunidade. Deus, Ele criou a árvore. Ele criou a árvore e disse para que ela se multiplique segundo a sua semente. Diga semente. Não vai haver frutificação, não vai haver crescimento sem semente. 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 Não existe vida sem semente. A única exclusiva, Maria, mas o Espírito Santo foi enviado para cobri-la. No mais, todo nascimento requer uma semente. Deus deu ao homem semente. Deus, Ele dá a semente. Agora a semente precisa ser semeada, plantada. A oportunidade de gerar uma colheita. Então quando você olha para a árvore, você pode ver uma árvore. Ou você pode ver uma mesa, uma casa, um lar. O que você vê quando você recebe algo? Não, vou botar fogo nessa árvore. Queimou, acabou. Diga sementes, oportunidades. Sementes e oportunidades. Como o Vini leu ali, então 2 Coríntios vai falar sobre isso. Ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. Preste atenção. A oportunidade, ela está atrelada à semente. Porque Ele dá semente ao que semeia. Ao que semeia, a oportunidade de semear. E pão ao que come. Ele te deu vida, Ele é provedor e mantenedor da tua vida. Todo pai é responsável pelo filho. Preste atenção. Todo pai é responsável pelo filho. Mas você não é responsável por aquele que não é teu filho. A não ser que você assuma. De livre e espontânea vontade é aquele que não é o seu filho. Assim Deus fez conosco, enviou Jesus para que houvesse então, para que nós recebêssemos a paternidade, a filiação, nos tornássemos filho por adoção em Cristo Jesus. Então Ele é provedor e mantenedor das nossas vidas. Ele te dá o que é suficiente para viver. Mas eu estou falando de colheita, prosperidade, abundância. Aquilo que Ele preparou para você através de oportunidades. E quando é que nós temos oportunidade de exercer fé? Porque o nosso relacionamento com Deus precisa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele abençoa, Ele presenteia, Ele recompensa. Somente assim eu posso ter relacionamento com Ele, através da fé. Porque Deus é Espírito. E a fé é ação espiritual. Através da fé. Qual é o momento em que eu posso exercer a fé? Quando é que eu posso me mover em fé? Quando é que eu consigo fazer com que a minha fé seja visível? Aos olhos naturais, pastor? Sim. Pare e pense. É fácil você dizer que tem fé. Mas alguém já disse, você é um homem, uma mulher, um jovem de fé? Alguém já viu a sua fé? Lembra do paralítico? Lucas 5:20. Jesus disse, vendo-lhes a fé, teus pecados estão perdoados. Porque os amigos tiveram atitude de fé. Não tem como entrar, multidão, tudo cercado, não há acesso diante de Jesus. Deram a volta, chegaram ao eirado, abriram o telhado e ali desceram a maca do paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé,
Existem momentos em que você pode fazer com que as pessoas vejam a fé. Então ele foi curado. E Jesus ainda aprontou para chamar a atenção dos escribas, dos fariseus que estavam ali. Quem és tu para perdoar pecado? Mas o que é mais difícil? Dizer, levanta e anda, tu está curado, ou os pecados estão perdoados? Ele ainda mexe com eles, para tirar da religiosidade. Porque não basta apenas desejar algo, conhecer, como já vimos aqui, o processo e achar que vai acontecer por si só. Existe a nossa parte. Deus deu a árvore, eu preciso fazer a cadeira, a mesa, a casa. Então Deus dá a semente e a oportunidade. Quando eu tenho semente, eu tenho oportunidade. Semear, não semear. Existe a boa terra, existe o ambiente. Sempre vai existir. E nós precisamos conhecer o processo. Você pega um ventilador com uma boa capacidade, você liga na fonte, você sabe que ele tem um potencial maravilhoso, mas se você ligar ele dentro da água, não vai funcionar, vai queimar e destruir. Está na fonte, tem o potencial, mas o ambiente não ajuda. Então também nós precisamos ver a terra. A terra. E este é um tempo em que nós estamos preparados para pisar na terra dos milagres. E quando eu falo isso, eu lembro das nossas celebrações internacionais. No caso, este ano será a conferência, será a Sara Conference, porque poderia ofender muitas pessoas que estão em meio a lutas, a perdas, a dores, falar em celebração, por não entender. Então, Sara Conference, o que é isso? Nós temos as nossas celebrações proféticas em janeiro, a primeira semana, máximo segunda semana, onde nós recebemos a palavra, a instrução de Deus para o nosso ano, nos revestimos com a nova armadura para as batalhas daquele ano. Nós recebemos a unção que vai nos capacitar, nos preparar para o ano que nos foi possível entrar. E 2020 é ano de novos avanços. Pastor, o que é isso? É porque você imagina a tua conta saindo de 10 mil para 100 mil, pastor, viu, amém? O teu carro, o teu negócio, tudo, não, você pensa segundo o teu entendimento. Eu estou alcançando pessoas em casa agora que jamais alcançamos. Jamais fizemos um culto online. A igreja, a congregação tem crescido e avançado em conhecimento e realmente se reinventado, se reestruturado para este tempo. E nada pode impedir quando você tem fé. Você continua a semear, você continua a obedecer, você continua a crer. Se você acredita, aplauda o Senhor. Agora, quando é que as pessoas podem admirar a minha, a sua, a nossa fé? No tempo de saúde plena, quando você goza de uma plena saúde, ou o momento de enfermidade? Você adora ou você murmura? Na escassez ou na abundância? Pare e pense, irmãos. Aonde a fé se torna visível? E esse tempo de adversidades, de dificuldades, de limitação para muitos, é tempo de nós fazermos semeaduras extraordinárias, lançar sementes radicais, sementes diferenciadas. Porque não foi normal o que José viveu, não foi normal o que Davi viveu. E eu quero falar também sobre Ana nessa noite. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos com você. Agora entenda uma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Semeou, entregou. Como o Vini disse, o seu melhor. Entregou uma semente como uma semente de trigo que na terra deve morrer para então gerar frutos. E na morte de Cristo nós recebemos vida, perdão e reconciliação. Ele entregou a sua vida para tê-la de volta, sim. A morte não pôde detê-lo.
E esse é o maior fundamento da nossa fé. Porque se cremos no Senhor Jesus apenas para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Nós cremos que crer para uma eternidade, para princípios, para uma vida e vida abundante. Posso ouvir um amém? Então nós cremos que Ele ressuscitou. Ele foi ressuscitado dentre os mortos, primogênito entre os mortos, para que nós também assim fôssemos ressuscitados com Ele no último dia. Essa é a nossa fé. E se eu creio, tamanha fé, na eternidade, naquilo que há de vir do porvir, a minha fé é morta se eu não creio para a semeadura. A minha fé é morta se eu não creio no que Deus diz. Deus ama e ama quem semeia, quem dá com alegria. Por quê? Deus, Ele entrega sementes e oportunidades. E Ele chama as pessoas, dando oportunidades. Em todo tempo, em todo momento, Deus nos concede oportunidades. E a nossa vida, ela é recheada. Ou seja, a nossa vida, num todo, ela é uma semente. Ela também é uma semente. 1 Samuel 1:1 vai dizer, olha só. Nós falamos ali da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Vai falar toda a filiação, né? Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Duas esposas, uma tinha filho, a outra não tinha filhos. Todos os anos esse homem ia na cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, eram sacerdotes do Senhor. Então no Antigo Testamento existiam 3 festas, e eles se deslocavam para adorar, para ofertar ao Senhor. Adorar, ofertar pelos seus pecados, pelo perdão temporário, a sacerdotes que também tinham sua vida finita. Não um sumo sacerdote como o Senhor Jesus, que realizou um único, exclusivo sacrifício por nós, aspergiu do seu próprio sangue, não sangue de bodes ou de animais. E tem vida eterna, Ele é eterno. Eles iam para comemorar e fazer aquele momento de grande festa, de ter perdão, de receber colheita. As festas que o Senhor instituiu. Então Eucana ia e ele oferecia seu sacrifício. Ele dava porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, ele dava uma porção dobrada, porque ele amava. Porque ele amava a Ana, mesmo o Senhor tendo deixado fechado, estéril seu ventre, ele semeava o dobro, ele semeava mais por Ana do que entregava por Penina. Isto acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, Penina irritava. Ah, eu sou abençoado. Você está debaixo de maldição. Ana tinha o ventre estéril. Penina tinha filhos e filhas, mas não tinha compaixão, recebia a bênção, a graça de Deus. Era fértil, mas não tinha compaixão, pelo contrário, concorrência, exaltando-se a si mesmo. Diante de Ana, que não tinha filhos. Então toda vez que subiam, culto após culto, campanha após campanha, talvez é o que você tem vivido. Ana ia todo ano nas festas junto com Eucana, seu marido, e ele ofertava por Penina que tinha filhos, e o dobro por Ana que não tinha. A Penina debochava, escarnecia. Cadê teus filhos? Estéril, eu tenho filhos, você não. Sabe, muitos vão à presença de Deus
Mas o que querem não é para exaltar a Deus, é para se exaltar a si próprio. O que buscam são para ser o consumo e não semente. E Deus trabalha com semente e oportunidades. Sementes e oportunidades. Então toda vez que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia. Ana buscava o Senhor e ia, participava como talvez você de cultos e campanha, mas não acontece. E não acontece ano após ano. Então certo dia o Cana chegou e disse para sua mulher: por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que você está tão triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Você tem um esposo, não é melhor do que 10 filhos? Porque sabe, a amargura vinha, o escarnecimento, a forma como Penina feria ela, e ela parou até mesmo de dar valor devido ao seu marido. E ele fez com que ela visse: vem cá, você não tem a mim. Eu não lhe valho mais do que 10 filhos. Sabe, Ana não deixou seu coração endurecer para não ter resultado das suas orações, ofertas e sacrifícios. Versículo 9: certa vez após terem comido e bebido lá em Siló, o povo todo reunido, grande celebração, grande confraternização, festas proféticas, vamos para a presença de Deus. Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava ali sentado na sua cadeira junto ao pilar do templo. E Ana, amargurada de alma, orou e chorou muito e fez um voto dizendo. Mas Ana, amargurada de alma, orou e chorou muito e fez um voto. Ela não deixou endurecer o seu coração pela falta de frutificação, de resultados, daquilo que ela desejava até então. Pelo contrário, ela mudou a sua semente. Mesmo amargurada de alma e chorando muito, ela disse: esta celebração, este tempo, este momento na presença de Deus, este culto, esta campanha, posso ouvir um amém? Eu não aceito, eu não vou sair igual da presença do Senhor, diante do seu sacerdote. A minha vida não será mais a mesma. Então ela faz um voto, ela diz: eu vou fazer uma semente extraordinária, eu vou semear de forma radical. Ela não cessou. Racionalmente, se você investe, não tem retorno. O mundo desqualifica, desclassifica, desvaloriza. Mas nada parou a fé de Ana. Nada parou. Olha o que ela fez. Então ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não esquecer da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Sobre a cabeça dele não passará navalha. E Ana orava continuamente diante do Senhor. Então o sacerdote achou até que ela estava bêbada, porque ela não conseguia produzir palavras. Era uma oração de coração, como assim a Bíblia fala. Mas sabe, ela já não desejou para si. Ela clamou ao Senhor uma semente que já entregara pela fé. Ela mudou a forma de semear. Ela fez uma semente extraordinária. Ela fez algo radical. Ela fez como Abraão. Sabe, Deus, ele não queria Isaac, ele queria o coração de Abraão. Agora, aquilo que você ganha de Deus, você é capaz de semear? E tudo que temos, tudo que somos, Deus quem nos deu. Posso ouvir um amém?
Mas muitas vezes nós não olhamos como semente, nem oportunidade. Nós olhamos como colheita, é meu, para meu consumo. Para meu consumo. E este acaba sendo o grande problema naquilo que nós desejamos e não alcançamos. Está o vídeo do Bispo Cirino aí? Eu vou convidar você que está em casa, assista esse vídeo sobre Sara Conference. A Sara Conference está aproximando e um dos temas desta grande conferência será avivamento, a busca pelo avivamento. Você sabia que somos resultados de avivamento? Nós chegamos até aqui porque avivamentos foram derramados na história da igreja. A igreja nasceu no avivamento. O Espírito Santo cai em Atos capítulo 2, os discípulos começaram a falar em línguas, todas as pessoas de todas as nações ouviram eles falar nas suas próprias línguas, isto com muita motivação, com muito fogo no coração, pessoas apaixonadas por oração. E é isso que nós queremos falar, essa busca por avivamento. Eu estou convocando você para buscar avivamento conosco nesses dias da Sara Conference. Glória a Deus. Esse é um vídeo do nosso Bispo Cirino falando sobre. Eu digo para você, comece a incendiar o coração. Porque em 2012 nós fomos para Brasília, as conferências eram lá. Nós nos reunimos e foi havendo semeadura e multiplicação. Alguns anos após nós tínhamos que nos reunir em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Logo após, já não coube mais, nos reunimos com São Paulo, Rio. Tivemos que descer para Curitiba. E vamos semeando, e vamos entregando, e Deus vai dando crescimento. É um ministério tão jovem, 26 anos. Mas são quase 2.000 templos no Brasil. E os demais em todo o mundo. Temos igreja em todos os continentes. Rádio, televisão, tantas obras assistenciais. Por quê? Porque há semente. Há semente. E eu lembro em 2012, estava sendo edificado a Arena Hall. Hoje é um lugar que cabe 22.000 pessoas, se não me engano. E eu ainda estava no processo, irmãos, de conversão. Eu era muito crítico. Dízimo, oferta, isso era para enriquecer pastor, sustentar a igreja, edificar templos luxuosos, enquanto alguns irmãos poderiam estar em meio à necessidade. Mas na celebração de 2012 houve um desafio, e eu não queria agir de forma emocional. Então no primeiro dia eu digo, não, se for de Deus vai continuar. Eu vou estar com essa mesma intenção no último dia. E Deus, o Espírito de Deus me convenceu a fazer algo que eu jamais tinha feito. Colocar a mão no bolso e fazer uma semente extraordinária para a construção do Arena Hall. Lugar maravilhoso, bênção de Deus. Eu tenho certeza que ali foi onde Deus selou o nosso ministério, onde recebemos colheita em nossa família. Foi algo que marcou a minha vida, porque era um recurso que no momento eu nem tinha, mas foi feito um voto. E quando Deus te dá uma oportunidade, irmão, aproveite. Deus é provedor e mantenedor das nossas vidas. Então, como foi dito aqui, 2 Coríntios 9:6, isto afirma: aquele que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia com fartura colherá. Mas o interessante, como já foi dito, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Então Deus, Ele dá a semente. Nós sempre temos semente, mas é você quem propõe algo no teu coração. Sabe, a predisposição do coração muitas vezes destrói sonhos, relacionamentos, vidas, famílias. Você sai com a predisposição para visitar um apartamento, você já não está legal, nunca vai ser bom.
A predisposição do teu coração muitas vezes contamina, destrói aquilo que você está disposto a fazer para alguém ou com alguém. A predisposição. Então aqui, conforme, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá, mas dá com alegria. E nós vemos aqui no caso de Ana, eu li só para que você entenda, Ana 1,17, vai lá. Ela pegou e fez um voto, não estou bêbada. Eu estou amargurada de alma, eu estou clamando ao meu Senhor. Eu não sou ímpia, eu sou uma mulher de fé. Então Eli diz para ela, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, porque ela não comia, e o seu semblante já não era triste. Ela fez um voto, ela entregou, ela semeou com alegria. Diga, alegria. O seu semblante já não era triste, porque foi com fé, confirmação, entrega. Existem sacrifícios, sim. Existe preço em muitas coisas a ser pago? Claro que sim. Você não ganha uma promoção porque deseja. Você não termina uma faculdade apenas sonhando. Existem preços. Eu e você, nós somos salvos por alto preço. Preço de sangue. Ah, Deus perdoa. Se crermos e tivermos fé, sim. Mas um preço foi pago. Porque o salário do pecado é a morte. Aí quando falamos o dom gratuito de Deus é pela graça, sim. Mas Jesus pagou o preço no meu e no seu lugar. Existem preços. E aqui ela coloca em prática o que está lá em 2 Crônicas 20:20. Crê em Deus, estarei seguro. Posso ouvir um amém? Mas crê nos vossos profetas e prosperareis. Deus faz com que você se sinta seguro. Mas o profeta, o instrumento, a autoridade, ele disse, abençoou ela, diz que eu ache graça aos teus olhos. Uma oração com fé, uma semente de fé, algo extraordinário. E este é o tempo em que eu quero falar. Sarah Conference é um tempo de semearmos. Este é o tempo como se fossem as celebrações, onde nós reunimos muitas palavras, muitos bispos, homens e mulheres de Deus, trazendo instrução, revelação, gerando um ambiente de fé, para produzir e frutificar a boa semente. A boa semente. Agora, quem só quer colher, não semeia. Quem só pensa em colher, não semeia. Existem pessoas que vão roubar o teu celular, mas não vão trabalhar para comprar, para adquirir. Então quem só quer colher nunca vai semear, vai ficar na vontade de colher. Vai colher de forma injusta e indevida aquilo que nunca semeou. E vai trazer sobre si maldição, trevas, dores. Entenda. Muitos se transpassam com dores e sofrimentos por amor ao dinheiro. Não amam o trabalho, o prazer, o fruto da colheita, da semeadura. Não, eles amam o produto, o benefício, o dinheiro. O dinheiro. E Deus nos prova, é na semente. Mais importante do que ter colheita é ter semente. Semente não acaba, porque quando semeia ela dá fruto. Então mais importante do que ter colheita é semente, que a colheita você come e ela acaba. Se você colher os feijões da tua lavoura e comer tudo, acabou. Se você olha aquilo que você tem como semente, semente não acaba. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Se você acredita que Deus é fiel para te dar colheita, aplauda o Senhor. E Deus nos prova na semente que quanto mais você semeia, mais você colhe. Não, eu quero colheita abundante, mas não depende apenas de você querer. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Então você abre mão daquilo que você quer tomar como colheita. Não, para mim é semente e eu semeio. Quanto mais eu semeio, mais eu colho.
É na semente que Deus nos prova, porque Ele te dá a semente e a oportunidade de semear. Nós precisamos querer a semente, mesmo que seja uma grande colheita. Colheita acaba. Diga para essa pessoa que está do teu lado: colheita acaba. Colheita acaba. Se você não semeia, não haverá novas colheitas. Você pode ter colhido abundantemente, se não estragar antes de você conseguir consumir, você não terá ainda. Mesmo assim, que você consoma toda ela sem estragar, você não terá nova colheita. Olha só, Mateus 13, 24. Para que você entenda sobre o reino de Deus. Propôs-lhe outra palavra, Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Diga: pisando na terra dos milagres. A tua vida, o teu relacionamento, o teu trabalho, os teus negócios, a tua família, a vizinhança, onde quer que Deus tenha te colocado, é terra de milagres para você. Agora você precisa não só pisar, mas semear. O reino de Deus nas nossas vidas é como um homem que semeia a boa semente. Diga: boa semente. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Semeia no seu campo. É necessário você semear o reino de Deus na tua vida. Diga para essa pessoa: é noite de semear uma boa semente. A área que você mais precisa é a área que você precisa semear. Aquilo que você mais necessita é aquilo que você precisa semear. Não fique apenas desejando e lamentando por não haver colheitas. É preciso semear. É preciso semear. Agora entenda uma coisa: você não compra milagres com dinheiro. Mas se você vê como semente, para toda semente há uma colheita. Posso ouvir um amém?